só queria fazer uma recapitulação rápida aqui sobre alguns pontos, porque tem muita gente que está ingressando agora, tá? Então, Thaisa, Letícia, um segundinho, só para eu dar um recap, né? Como fazer perguntas, tá? Então, a logística vocês entram na comunidade Success Português, colocam a hashtag Camp Success Brasil, e aí, respondendo algumas dúvidas aqui que me enviaram, essa sessão ela está sendo gravada, tá? Então, eu vou disponibilizar todo esse material, apresentações, vou disponibilizar tudo na comunidade Success Português, ou através do e-mail, tá? Em 2 dias, chega aí um e-mail para vocês. Esse evento ele está sendo transmitido com recursos de acessibilidade. O que eu quero dizer com isso? Recursos aí adicionais para que a gente torne os nossos eventos virtuais mais inclusivos para pessoas com deficiência, né? É uma coisa que eu estou testando e que eu também estou aprendendo aqui do lado da Salesforce, e eu gostaria de ouvir, se houver aqui alguém que usa ou que tem interesse em conhecer e utilizar esses recursos, eu estou disponibilizando o link na comunidade e eu também estou disponibilizando esses links aqui no chat. Quais são os recursos? Audiodescrição, então, para quem precisa da audiodescrição do evento, né, tem um link específico. A língua brasileira de sinais, que é Libras, né, vocês podem acessar também por esse link que eu botei aí, e também temos legendas, para quem quer acompanhar o que está sendo apresentado e necessita desses recursos. Tá bom? Então é isso, vou passar aqui, Thaisa e Letícia, bem-vindas novamente. Na verdade, a Letícia é a novidade, a Thaisa está aí com a gente novamente. Qual de vocês eu passo aqui a apresentação? Letícia? Para a Letícia, por favor. Thiago, pode passar para mim. Sensacional. Obrigadão, hein, Letícia? Boa sessão. Obrigada a você, Thiago. Bom, já podem me avisar se estão vendo a minha tela, Thiago e Thaisa? Sim, perfeito. Sim. Ótimo, perfeito. Bom, obrigada, Thiago, obrigada, Thaisa. Bom dia para todo mundo que está aí assistindo a gente. Obrigada, gente, por estar aqui compartilhando essa segunda sessão do dia comigo com a Thaisa, onde a gente vai estar falando um pouquinho sobre serviço em todos os canais. Para me apresentar para vocês, meu nome é Letícia, eu sou de Belo Horizonte, mas eu estou na Argentina há 6 anos já. E como a Thaisa e o Arthur, também sou especialista aqui na nossa nuvem de serviços. Sou mega fã da plataforma, então estou empolgada que vi que tem muita gente conectada para a gente poder conversar um pouquinho e que mais gente se torne fã também, né, dessa plataforma. Bom, então a ideia é que a gente vai ter uma sessão de uns 30 minutos, onde a gente vai conversar um pouquinho primeiro sobre a plataforma, né, sobre, na verdade, continuar um pouco essa conversa que a gente já vinha tendo com o Arthur e com a Thaisa, e depois também, no final, vamos ter mais tempo para perguntas e respostas. E também vamos ter uma demonstração, tá? Com a Thaisa, para a gente ver tudo que eu vou falar aqui agora, mas na parte prática. Então, vamos lá. Bom, gente, a pergunta, né, do dia de hoje aqui é o que é a Service Cloud e como é que a gente pode usar essa plataforma para poder resolver os problemas dos nossos clientes, né, e brindar um serviço de excelência. Mas antes da gente entrar nisso, é importante a gente responder a seguinte pergunta: qual é o problema que essa plataforma vem para resolver, né? Porque a gente sabe que hoje no mercado os clientes evitam o suporte. Eu acho que todos nós aqui, né, podemos concordar que a gente tenta evitar ao máximo, né? Essa questão de aquele famoso exemplo, né, gente? Quem quer ligar para a empresa de internet, passar meia hora, 40 minutos naquela ligação, e aí você é transferido de um lado para o outro, você tem que esperar, você passou a sua informação para um agente, o próximo agente para o que você foi transferido pede aquela mesma informação. Então, assim, a gente sabe que hoje esse setor de suporte ao cliente tem uma má fama, né, entre todo mundo, porque costuma ser uma experiência um pouco desgastante, um pouco frustrante para todo mundo. E a gente sabe que a imensa maioria das pessoas, eu mesma me incluo nisso, se a gente pode usar o autoatendimento para resolver os nossos problemas, quer dizer, se eu posso entrar no site da empresa e resolver sem falar com ninguém, a gente vai escolher isso, né? Então, assim, a gente sabe que existe uma complexidade, né, que precisa ser resolvida nesse setor. Agora, a gente pode fazer a pergunta: será que a culpa disso é dos meus agentes? Será que
eu contratei agentes que não são profissionais, né, bons o suficiente, ou o que será o problema? E aqui, gente, com certeza não. Eu não sei se tem agora aí na linha conectado gente que é agente, ou já foi, mas eu mesma posso dizer que eu já fui, né, agente de suporte ao cliente, e a gente sabe que quando a gente recebe essas consultas e a gente tem um sistema que não tem integração, o agente está fazendo malabarismo o tempo todo. Porque a gente recebe aquela consulta dos vários canais que a gente dispõe para os nossos clientes. Mas aí, quando essa consulta chega para o agente, ele tem que procurar um pouco de informação está no sistema. Aí, as respostas que eu quero para as minhas perguntas são em outro sistema. Ah, deixa eu abrir aqui o site, porque... Então, a gente tem que mais ou menos ir montando um quebra-cabeça. E isso, na verdade, faz com que o agente acabe passando mais tempo montando todo esse quebra-cabeça para poder resolver o problema do que, de fato, concentrado ali em resolver o problema do cliente. Então, o que a gente tem hoje é que criar essa imagem completa do cliente é difícil. Isso é o que é necessário, de fato, para poder resolver as consultas com eficiência, né? Então, bom, como eu estava comentando, o que acaba acontecendo é isso. A gente dispõe para os nossos clientes já, né, muitos canais de contato. Então, as pessoas podem se comunicar com a nossa empresa pelo Facebook, por chat do nosso site, pelo WhatsApp, pelo e-mail. E quando tudo isso chega para o agente, isso chega de um monte de lugar diferente e, além do que, o agente tem que começar a procurar. Geralmente é aquele típico exemplo. A ordem de compra está carregada no sistema, mas a base de conhecimento para eu poder achar as respostas das perguntas está em outro. Enfim, realmente é uma brecha, né, que existe entre o que o nosso cliente precisa e o que o nosso agente tem a capacidade de dar. E aí, gente, é onde entra a Service Cloud. Porque o que a Service Cloud tem a capacidade de fazer é unificar totalmente essa experiência para que o agente tenha a capacidade de resolver, e aí é onde eu acho bem interessante, não só em uma mesma plataforma, gente, mas na mesma tela o nosso agente vai ter capacidade de resolver tudo aquilo que ele precisa para o cliente. Então, ele vai ver na mesma tela, como o Arthur mostrou um pouquinho, e a Thaisa vai mostrar para a gente mais adiante, né, com a demo, o agente vai ter o caso aberto na frente dele. Ele vai poder pesquisar na barrinha do lado do Knowledge para procurar aquelas respostas para perguntas que ele não sabe. Ele consegue abrir aqueles templates, né, para e-mails assim que são mais cotidianos mesmo, que a gente pode só mudar ali a base do que a gente está falando, preencher com as informações necessárias. Então, a gente coloca o nosso agente numa posição completamente diferente com essa plataforma, porque ele vai ter uma visão completa e única, tanto do histórico do cliente, então ele vai conseguir ver, esse cliente já entrou em contato com a gente antes? O que a gente já resolveu para esse cliente? Vamos ver o que é o histórico dele, para que quando a gente fale com os nossos clientes, a gente não perca tanto tempo tentando entender o caso, porque a gente já tem tudo ali que a gente precisa, a gente consegue atender os nossos clientes de uma forma muito mais eficiente. Bom, então, gente, algumas coisas que a gente já viu hoje, né, mas que a gente pode falar um pouquinho mais sobre a plataforma de serviço, primeiro, antes que nada, essa questão do trabalho unificado, né, que a gente vai ter a integração dos dados provenientes de qualquer fonte, o que já vai dar uma visão muito única para o nosso agente. Outro ponto muito importante ressaltar é a questão da inteligência artificial, gente, porque isso hoje faz toda a diferença, né? E essa questão da inteligência artificial vale tanto para os nossos clientes, por exemplo, que vão poder ter a oportunidade de conversar com os chats de bots, né? Aqueles que vão respondendo ali perguntas mais básicas, né? Que geralmente não precisam mesmo de uma interação humana, que não precisa de um agente ali, porque não são tão complexas. Quanto isso vai ser muito bom para os nossos agentes, porque além de por esse lado eles vão ter mais tempo para se dedicar, né? Aquilo que realmente importa, os agentes também vão receber recomendações desenvolvidas pela inteligência artificial, para que quando ele tem um caso, ele já saiba mais ou menos onde ele tem que buscar a resposta para aquele caso. Além do que, bom, como o Arthur comentou, tudo na Salesforce, gente, é completamente personalizável. Quer dizer, o sistema, a plataforma, ela vai poder ser personalizada para que ela tenha a cara da sua empresa e para que as informações que os seus agentes ou os seus gerentes, né, vejam, sejam as informações relevantes para o seu caso, porque não toda empresa tem as mesmas demandas, né?
E uma coisa que eu acho muito bacana também é a questão do trabalho móvel, da força móvel, para aquelas empresas que têm técnicos de campo, né? Se você é uma empresa que tem técnicos que estão se locomovendo pela cidade o dia todo, né? Eles podem levar a plataforma com eles num telefone, num tablet, e ter acesso a tudo daqueles clientes que eles estão indo visitar, para que não fique aquela coisa que a pessoa chega no campo e aí ela não sabe nem o que ela está fazendo ali, né? Então, a gente consegue levar esse serviço bem proativo de uma forma móvel também. E isso, gente, tudo isso é muito importante porque a gente sabe que hoje as pessoas estão de fato cada vez mais exigentes, né? A gente está vivendo nessa nova era, dessa quarta revolução industrial, dessa revolução digital, né? Onde os clientes estão cada vez mais exigentes. Eu também posso dizer por mim, eu estou cada vez mais exigente com as empresas, né? Que eu sou o cliente e eu quero me sentir apoiada e agasalhada em todas as etapas da minha compra. Então, quer dizer, a gente consegue, através da plataforma, dar um apoio para os nossos clientes no pré-compra, para que a pessoa entenda bem, né, o que é que ela está comprando, para que ela se sinta agasalhada, contida pela empresa durante a compra e também nesse período de pós-compra, para que a pessoa sinta que a nossa empresa é acessível, né, que ela consegue se comunicar com a gente sempre quando ela desejar. E aqui, gente, a ideia é a seguinte: o Arthur comentou um pouquinho sobre esses webinars, né, que ele dá, e eu recomendo muito que todo mundo que possa se conectar, se conecte, porque as coisas que ele ensina são muito interessantes para a gente aprender a usar as boas práticas e configurar a plataforma da maneira correta. Porque se a gente tem essas boas práticas e a gente configura a plataforma da maneira ideal, a gente consegue transformar de fato essa experiência do suporte. A gente consegue fazer com que o suporte que a gente dá para os nossos clientes passa a ser uma coisa conveniente, quer dizer, a pessoa consegue entrar em contato com a nossa empresa da melhor forma possível, sabendo que ela vai receber uma resposta rápida. E essa coisa de ser contextual, que é muito importante, para que a cada vez que eu entro em contato com a empresa, eu não quero ter que repetir a mesma história, eu não quero ter que falar 10 vezes a mesma coisa, eu quero que você saiba quem eu sou, eu quero que a sua empresa tenha o meu histórico. Então, a gente precisa fazer com que esse suporte se torne uma coisa contextual, interativa, para que eu sinta que meu problema está sendo resolvido de uma forma imediata também. Então, por isso que é muito importante que a gente aplique as boas práticas e faça as configurações de maneira correta. E por isso que o Arthur recomendou tanto os webinars, né, para a gente aprender a configurar, e eu volto a fazer essa recomendação também. Bom, gente, e aqui é a parte que todo mundo gosta, né? É aquela parte de ver os números indo lá para cima. Esses números que a gente adora, que são as métricas. A gente sabe aqui na Salesforce que quando a plataforma é bem utilizada e bem implementada, todos esses números começam a subir. Porque você vai conseguir reduzir o custo, né, do seu suporte, você consegue aumentar a retenção dos seus clientes, porque o cliente se sente mais próximo da empresa, então ele se sente mais satisfeito e ele quer continuar sendo seu cliente. Além do que, os casos vão ser resolvidos de forma muito mais rápida, porque é aquela coisa que eu falei, o agente não tem mais que ficar se preocupando em montar um quebra-cabeça, o agente vai focar naquilo que o agente está ali para focar, o agente está ali para resolver problemas complexos dos nossos clientes. Mas assim, você pode mudar, por exemplo, né, o que o agente está vendo. Aqui a gente tem feed, relacionados e detalhes. Mas se você quer que Oi, apareça Leti. outra coisa, pode aparecer outra coisa. Oi. A gente teve uma falha, você pode voltar um pouquinho? A gente teve uma falha no áudio. Ah, até Só que os parte, mais ou dois menos? últimos Vocês me segundos. ouviram? Sim, quando você começou a Ah, falar tá, obrigada, Thay. Tá. Ah, tá joia, obrigada. Não, o que eu estava comentando aqui, gente, é que tudo é bem personalizável, tá? Tudo a gente pode mudar e colocar a cara da nossa empresa, né? O Arthur mostrou um pouquinho lá, e aqui tem uma outra foto, e a gente pode ver assim, por exemplo,
Aqui tem o feed, tem os relacionados, tem os detalhes, mas a gente pode colocar como seja mais conveniente para a gente. Não tem que ser assim. Então, é interessante porque a plataforma vem com design, né, que a gente chama aqui de out of the box, direto da caixa, mas também isso pode ser mudado aí e é muito fácil mudar, gente. É muito fácil personalizar essa plataforma. A gente vai ver um pouquinho mais para frente. Essa questão do omnicanal ou omnichannel, né, que também o Arthur comentou, é muito incrível, porque a gente precisa que os nossos casos sejam roteados de uma forma automática para filas ou para usuários, né? Mas como o Arthur comentou, é sempre melhor a gente rotear para filas para que um usuário não tenha uma carga tão alta de trabalho, mas também é possível. Por exemplo, vamos dar um exemplo que você tem uma empresa de cosmética e você venda, né, seus produtos de cosmética para todo o Brasil. Então, você, de repente, tem os seus agentes que vão trabalhar só com seus clientes da região norte ou só com seus clientes da região nordeste. Ou você tem os seus agentes especialistas em cosmética masculina, por exemplo. Então, a gente consegue fazer com que os casos cheguem já automaticamente assignados para filas dos nossos especialistas naquele assunto particular. Para que o agente não tenha que ir numa fila de 800 casos, por exemplo, e ver, qual desses casos aqui será que eu posso trabalhar? E aí a gente passa, né, novamente, o agente passa mais tempo vendo o que ele pode fazer do que realmente fazendo. Então, essa questão do omnicanal, muito interessante, e assim, todo mundo deveria ter isso configurado, porque ajuda bastante. E aqui, gente, onde eu comentei também, a questão de como é fácil, né, configurar essa plataforma, como é fácil mudar um pouquinho como as coisas aparecem, porque com essa questão do Lightning Flow, que nada mais é do que um ecossistema de fluxo, a gente consegue fazer tudo através de arrastar e soltar. Então, a gente vai arrastar e soltar componentes que a gente quer que estejam visíveis na nossa tela. Não precisa ter um conhecimento avançado de programação, não precisa ter um conhecimento avançado de design, nada disso. A gente simplesmente vai ser guiado pela plataforma porque ela é muito intuitiva. Então, a gente vai conseguir ver tudo isso através desses mecanismos de fluxo. E caso a gente queira fazer mudanças, né, que são mais profundas mesmo, né, a gente quer mudar coisas que de fato são necessidades bem únicas da nossa empresa, a gente tem o Flow Builder e o Process Builder que vai te permitir, basicamente, fazer tudo o que você quiser para que a plataforma tenha a funcionalidade que você precisa. Bom, gente, agora a gente vai passar a falar um pouquinho com a Thaisa sobre a parte mais específica, né? Porque a gente vem falando sobre canais, né? A gente vem falando sobre os clientes se comunicam com a gente de vários canais. E aí eu acho que é importante comentar aqui que a estrutura tem que ser: o meu cliente tem que conseguir se comunicar comigo através de vários canais. Mas eu, como agente, tenho que conseguir ter uma plataforma e uma tela para conseguir resolver todas essas questões. Então, agora eu vou passar a bola para a Thaisa e ela vai continuar falando um pouquinho com a gente. Obrigada, Letícia. Você pode me confirmar se pode ver minha tela? Sim, tá, eu tô vendo essa tela. Perfeito, obrigada. Então, gente, assim também, a gente teve uma pergunta sobre, né, qual a diferença de sales para service. Acho que assim dá para ficar um pouco mais claro, talvez, com a explicação que a Letícia deu para a gente, todos os usos que a gente pode dar para essa ferramenta que é tão poderosa, todas as coisas que a gente pode fazer. E a gente vai falar bastante dos canais, né? Ela estava falando de como às vezes a informação fica muito separada, às vezes o cliente se sente frustrado, né? Que é um pouco do que a gente falava no início da sessão com o Arthur também. Então, existem um monte de canais, o Arthur estava falando sobre isso também quando ele apresentava para a gente o Omnichannel, né? A gente também a gente precisa fazer esse mapeio de onde a gente vai escolher estar presente para que essa experiência seja consistente. Não vale a pena estar presente em todos os 80 canais disponíveis no mundo, né? Se eu não posso oferecer uma experiência consistente. Então, o que acontecia antes? Antes era muito fácil para mim, né, como organização, como empresa, né, porque os clientes tinham apenas algumas maneiras de entrar em contato com a minha assistência técnica, né? Eles podiam ligar, eles podiam enviar um e-mail, era fácil, eu estava no controle. E agora, nesse mundo conectado que a gente está vivendo, eu afirmo para vocês com toda certeza, os seus clientes estão usando a maioria desses canais que eu deixo aqui na tela,
né, se não todos, e ainda mais estão usando de forma conectada entre si. E com isso, como a Letícia falava, esses clientes estão mais exigentes, eles esperam mais do que poder ser atendidos por esses diferentes canais, eles esperam também que esse serviço seja consistente, que essa experiência seja personalizada. Mas a verdade é que, e agora eu falo um pouco da perspectiva da empresa, né? É um pouco difícil oferecer essa experiência consistente, é um desafio, especialmente quando os clientes estão no Facebook, no Twitter, eles estão no telefone, eles estão no chat. Mesmo vocês que estão participando hoje do Campus Success, eu tenho certeza que vocês estão escutando a apresentação, mas também estão respondendo um e-mail, estão também respondendo aí um chat. Então, essa conectividade faz com que seja um pouco mais complexo oferecer essa experiência consistente, essa experiência de excelência. Então, como eu posso fazer, né, para ao mesmo tempo estar aí acompanhando os canais, mas também responder a expectativa do cliente? Então, agora eu vou falar um pouco desses canais e como eu vou utilizar a ferramenta para me ajudar com isso. Então, aqui eu tenho o telefone, né? Apesar de ser um dos meios de comunicação mais antigos da humanidade, eu garanto para vocês, os seus clientes vão continuar utilizando o telefone. E é muito provável que aí na sua empresa você já tenha um sistema de telefone implementado. E como isso funcionava? Então, você entrava em contato com o provedor do sistema, que podia ser Cisco, temos alguns sistemas conhecidos, né? E perguntava aí para esse provedor, vocês têm um plugin com a Salesforce? Né? Que é uma maneira de se conectar com a Salesforce. E se é um sistema conhecido, é muito provável que sim, eles têm essa maneira de se conectar. E aqui eu faço um esclarecimento, né? Na Salesforce, a gente não constrói esse plugin, né? esse conector, senão que a gente faz o contrário. Como a Salesforce é uma plataforma aberta, e a gente tem esse compromisso de ter uma plataforma aberta, de que também a gente possa utilizar esses pacotes do App Exchange, por exemplo. Então, a gente deixa a plataforma aberta e a gente permite que esses provedores construam esses plugins para se conectar. E aí vai funcionar de várias formas, vai depender de como isso está conectado com o seu sistema. Então, vamos ter sistemas que vão te permitir gravar a conversa, por exemplo, com o agente. Há outros sistemas que vão escutar o nível de estresse na conversa, e isso é algo realmente incrível. A tecnologia está abrindo portas para coisas que a gente não podia imaginar antes. Né? O sistema pode escutar o nível de estresse da conversa para que depois isso possa ser analisado. Isso é realmente incrível. E outra coisa que é realmente incrível é que a informação entrante, como a Letícia dizia, vai estar sincronizada com as informações em Salesforce. Então, isso vai permitir a gente saber, por exemplo, quem está ligando, né? Porque a gente tem a informação do número do telefone, que vai estar conectado ao contato, se esse contato já existir na plataforma. Nós podemos ver os casos relacionados, né? Que produtos esse cliente comprou. Então, o agente pode ser mais proativo. Quando o cliente chama, ele vê que esse cliente acabou de comprar um carro. Então, eu vejo que você adquiriu o nosso último modelo. Será que a sua consulta tem a ver com isso? Então, ele pode ser mais proativo e oferecer essa experiência mais personalizada. Não tem como o cliente se sentir frustrado. Realmente é uma coisa incrível. Depois a gente vai ter essa funcionalidade, que é o e-mail de case. A gente já estava falando um pouco sobre essa funcionalidade antes, que é realmente uma das mais fáceis de serem configuradas. Eu recomendo a você que, se você ainda não tem isso configurado, que já comece a utilizar, porque leva muito pouco tempo, realmente. E aí, como funciona isso? Digamos que você tem um e-mail de suporte, e aí eu coloquei como exemplo suporte@companhia.com, que é o e-mail que você vai ter aí em público, né? O seu cliente vai utilizar esse e-mail para entrar em contato com você. Então, vai ser o e-mail que está no seu Facebook, vai ser o e-mail que está na sua página. Então, quando você habilita essa funcionalidade, o e-mail de case, a plataforma vai criar um e-mail que vai ser algo como suportecompanhia@salesforce.com, que é um e-mail da sua companhia na Salesforce. Então, o que acontece? Quando o cliente manda um e-mail para o seu contato de suporte, esse e-mail vai ser direcionado para o contato da Salesforce. E aí, um caso de suporte vai ser criado automaticamente. Mais uma vez, a gente fala da automatização. Quando o seu agente responder direto do caso, né, ele está aí na consola de serviço, vai chegar o caso, ele vai responder aí na consola e vai ser gerado um e-mail para o cliente. Então, o cliente vai receber essa resposta do contato da companhia, como se fosse suporte@companhia.com. E toda a conversação, né, de e-mails, toda essa troca de e-mails vai ficar registrada
no caso, aí no console de serviço. Inclusive, se o contato do cliente já estiver carregado, o caso vai ficar relacionado com esse contato. Tudo isso, gente, automático, né? Existe um código de referência para quem quer ser um pouco mais técnico, mas tudo isso é automático. E é por causa desse código de referência que quando o agente e cliente interage, a gente vai ver essa interação registrada. E, por outro lado, se o cliente mandar um e-mail novo, vai ser incluído no caso, então o agente não tem que ficar procurando e-mail para responder, vai ficar tudo aí. E outra coisa que é muito legal é que, de novo, eu coloco automatização. Como é que eu posso fazer? Se o cliente, digamos que o agente acabou de responder, ele deu uma resposta insatisfatória, certo? E aí, se o cliente não respondeu a última resposta, porque o cliente queria saber a resposta, mas ele não quer saber de continuar interagindo, tá bom. O que eu posso fazer? Eu posso criar uma regra, que a regra vai fazer algo como, ela vai mandar um e-mail automático para o cliente, vai dizer algo assim, como, oi, Ana, não tivemos resposta. Você pode nos informar se ainda podemos te ajudar? E aí, eu mando esse e-mail, eu ainda não tenho resposta, aí eu mando um outro e-mail automático. Depois de um dia, talvez, isso eu posso configurar. E aí eu digo, oi, Ana, como não tivemos resposta, entendemos que está tudo bem, vamos prosseguir com o encerramento do caso. Por favor, entre em contato se há algo mais com que podemos ajudar. E aí eu mando um e-mail com pesquisa de satisfação. Tudo isso de forma automática, o agente não precisa ficar preocupado em segmento de caso, ele está se dedicando a atender outros casos, certo? E aí todo mundo ganha. O cliente não fica sozinho e o agente pode se dedicar a fazer outras coisas. Depois eu apresento para vocês uma outra funcionalidade que é muito legal, que aqui também tem a questão da automatização com o robô. Os clientes vão poder interagir com os agentes ou também com o robô. Eu vou mostrar para vocês o nosso robô da Salesforce e é realmente uma coisa impressionante, tá bom? E muitas vezes, por que eu vou utilizar? Porque muitas vezes as consultas são muito parecidas, não são muito complexas, né? São, por exemplo, consultas sobre onde está meu pedido, quando chega o meu pedido, eu quero fazer uma alteração no meu pedido. E para consultas assim, eu posso usar o robô, porque o robô ele tem a capacidade de responder esse tipo de consulta, ele tem capacidade de alterar algum registro. Então, para tudo que for mais simples, eu coloco o robô. E se alguma coisa depois que o robô não puder resolver, e eu garanto para vocês que isso está cada vez mais difícil que aconteça, porque o nosso robô ele está aprendendo, ele tem inteligência artificial, então ele está aprendendo todos os dias. Mas se tiver alguma coisa que o robô não puder resolver, eu posso aí configurar uma regra de escalação, que o Arthur explicou para a gente como funciona, e aí a consulta pode ser escalada para um agente. E aí eu também posso utilizar outra funcionalidade, que é a assignação baseada em habilidade. Eu vou escalar para o agente correto, que tem a habilidade correta para resolver aquele problema, certo? E aí uma outra coisa legal também é que eu posso usar o SMS de forma proativa. A gente tem que esquecer essa ideia de que o suporte só serve quando o cliente tem problema. A gente precisa oferecer uma experiência que seja diferenciada. E agora, nesse contexto de incertidão, né, que a gente está vivendo no mundo, de pandemia, fica ainda mais claro isso. A gente tem que ser diferenciado. Como é que eu posso usar o SMS para ser diferenciado? Eu posso enviar lembrete, né? Então, digamos que o cliente tem uma consulta médica, digamos que o cliente comprou um evento, um ingresso para um evento, então eu mando aí lembretes, eu mando endereços, eu mando mapas, eu vou ser proativo e o cliente vai estar aí sempre acompanhado. Depois, eu vou ter a mesma lógica do SMS, mas no chat, que eu vou mostrar para vocês também o chat, como ele funciona, né? Com a vantagem de que o chat ele pode ser adicionado na sua página de comunidade pública, no seu site. Então, é muito legal. O cliente vai ter essa opção de falar com a gente ou de falar com o robô, e também podendo usar essa questão do roteamento automático e tudo isso. E agora, a nuvem de serviço conta com essa plataforma para suportar todos esses canais, né? Todas essas funções fazem parte de Digital Engagement. Quem quiser conhecer mais sobre Digital Engagement, participa do webinar do Arthur, ele explica isso muito, muito bem. Né? E aí, o que acontece, basicamente, é que as empresas vão poder conectar todas essas experiências digitais, certo? Podendo oferecer aos clientes essas experiências mais personalizadas, com mais rapidez, com o uso do nosso robô, que é realmente uma coisa incrível, através de automação.
E também, como todos esses dados estão aí conectados e armazenados, os agentes vão dispor da informação correta que ele precisa naquele momento, ele não vai ficar procurando por informação em sistemas diferenciados, enfim, tudo conectado aí para melhor atender o seu agente, para que ele, consequentemente, possa atender melhor o cliente. E aqui eu vou falar um pouco das comunidades, né? A gente tem falado muito sobre comunidades e o que é isso. Muitos de vocês que estão participando já usam, já conhecem essa comunidade, né? E para aqueles que não conhecem, eu vou dar uma resumida. Com as comunidades, você pode ter o seu próprio site, o seu próprio portal, onde os clientes vão poder criar casos, ver os casos criados, ver os pedidos. É completamente personalizado. Como a Leti falava, você não precisa saber de design, você não precisa saber como construir uma página. Você vai ter essa possibilidade de criar essa página da plataforma com um arraste em clique, tudo muito fácil realmente, né? Você pode criar um chat aí ao vivo com a gente, você pode ter um fórum de perguntas, como a gente falava no início. Hoje em dia, o cliente ele quer evitar falar com suporte. Ele só vai entrar falar com suporte quando ele não encontrar a informação que ele precisa. Então, é importante que eu deixe essa informação aí disponível. Então, utilize a comunidade, porque aí você pode colocar os artigos, o knowledge, que é algo que a gente já falou também. Então, com as perguntas mais frequentes, por exemplo, assim o cliente vai ter acesso a essa informação e sozinho ele vai estar aí contente porque ele encontrou a informação. Comigo me passa muito, gente, de que eu não consigo encontrar informação e eu fico pensando, mas, gente, nesse mundo que a gente está hoje vivendo, essas informações precisam estar. Não precisa ser alguma coisa difícil encontrar informação sobre horário de funcionamento da loja, sobre endereço da loja. Tudo isso eu preciso ter disponível para o cliente, certo? Então, a outra dica que eu dou é utiliza o knowledge na comunidade e aí você vai ter essas informações disponíveis para os clientes. E aqui eu também tenho outra coisa bacana, que é o atendimento ao cliente social. Agora a gente tem integração com o Twitter, com o Facebook. Você pode ter as contas oficiais aí e você vai poder, você que eu digo, o agente vai poder responder essas consultas diretamente do console. Ele não precisa ter milhões de abas abertas com Facebook, com Twitter, com o site, com o portal. Ele vai ver todas as consultas num só lugar, aí no console de serviço, certo? E você pode dar permissão para um agente, para que esse agente possa ir respondendo as consultas que chegarem. Então, isso é muito legal. O cliente não vai ficar falando com uma rede social que nunca responde. Né? Isso é muito legal também. E essa funcionalidade aqui serve para os nossos agentes de campo. Né? Existem vários agentes que trabalham na rua, trabalham visitando clientes, trabalham resolvendo problemas aí em um lugar e depois em outro. Então, para esses agentes, a gente pensou nesse conjunto de funcionalidades. Né? A gente vai ter o calendário, a gente vai ter a função de agendamento, a gente vai ter os mapas, a gente vai ter a função de ordem de pedidos, tudo isso disponível no telefone, no smartphone. Então, toda a potência da plataforma que a gente tem na web vai estar aí disponível no telefone, tanto em Android como para iOS, para esses agentes de serviço. Ele não precisa chegar na oficina, chegar no escritório para carregar todos os dados da visita dele. Ele pode fazer aí no carro, aí na visita dele, faz tudo automático. Então, digamos que ele foi visitar um parceiro, ele foi visitar um cliente, ele detectou um problema, aí ele já pode carregar o pedido do produto para ser substituído, tudo aí no on the go, como a gente fala, tudo aí no momento. E agora eu quero falar também dessa funcionalidade que eu acho incrível, como a tecnologia tem permitido realmente que a gente consiga chegar em lugares que a gente nunca pensou antes. A gente sabe que hoje existem produtos que estão integrados com a internet, certo? A gente tem produtos que falam com a gente tem produtos que configuram coisas na nossa casa, a gente pode ligar a luz falando com a Alexa, enfim, são coisas muito legais, né? Temos aspiradoras que são robôs, temos os drones. Então, para todos esses produtos que podem se conectar com a internet, você pode fazer com que esse produto esteja conectado na plataforma. E para que eu vou usar isso? Né? Não é só para contar vantagem, a gente pode usar isso para uma forma muito legal, que, por exemplo, eu posso ser proativo. Então, digamos que a sua empresa vende aspiradoras, aspiradoras de pó robotizadas.
E aí você pode ser proativo e ligar para esse cliente, falar: oi, tudo bem? Eu vi que você comprou faz um ano, você está interessado numa manutenção de cortesia? Isso é muito legal, é estar aí um passo à frente da concorrência, vai fazer com que você se destaque e seja aí diferenciado e que esse cliente sempre pense em você antes de qualquer outro e que depois também te recomende. Então, são algumas funcionalidades que vão aí transformar o seu negócio e vão transformar o seu serviço de suporte. E agora eu quero mostrar para vocês um pouco desses exemplos na nossa plataforma, como a gente faz para conectar tudo isso na plataforma. E aqui eu quero mostrar para vocês que a gente vai ter uma demonstração, uma organização de demonstração, certo? Tudo isso que o Arthur mostrou, tudo isso que eu vou mostrar, você vai poder conferir e vai poder experimentar nessa organização. Aqui você vai entrar nesse link que eu deixo aqui. Você vai ter acesso a esse formulário. E aqui, gente, vocês vão poder solicitar essa demonstração, essa organização de demonstração. Você vai acrescentar seus dados, vai colocar o país. E aqui você vai receber um e-mail. E aí, a partir desse e-mail, você vai poder ativar essa ordem. Muito legal, certo? E aqui, então, essa seria a organização que você vai ter acesso. Como eu dizia, é a mesma organização que nós temos, que eu vou mostrar para vocês agora. Então, todos vocês que estão morrendo para saber como funciona tudo isso, vocês vão poder ver em casa, vão poder ver em primeira mão. E essa aqui é a visão geral, certo? Tudo isso daqui, gente, pode ser configurado, tá bom? Isso é como seria o padrão, mas eu posso configurar para o que for melhor para mim. Então, aqui o que eu tenho? Eu tenho uma mensagem de boas-vindas. Vamos começar o dia desejando um bom dia para o meu agente, né? Vamos dar alguma dica do que ele pode fazer. Eu posso deixar essa mensagem aqui pré-configurada. Depois eu vou ter aqui uma lista dos meus casos. Aqui eu tenho os meus casos abertos, tenho o assunto, tenho o status, que é importante saber o status. Eu vou começar a trabalhar pelo que está escalado, eu vou começar a trabalhar pelos casos novos. Aqui eu vou saber qual é a origem desse caso, por onde ele entrou, se ele entrou por e-mail, se ele entrou pela comunidade, por telefone, a prioridade. E tudo isso daqui, gente, eu posso ir configurando de acordo à minha necessidade, que é muito do que eu falava no início do dia hoje, né? Mapear bem quais são os objetivos, quais são as métricas, quais são os meus impulsionadores de valor, assim eu posso configurar a plataforma para que melhor funcionar para mim e para os meus agentes. E a partir daqui também, o agente pode criar um novo caso, ele pode mergear casos, como unir algum caso, certo? Ele pode também imprimir essa lista aqui, isso é muito legal. Deslizando para baixo, eu vou ter os meus casos aqui separados por canal, eu tenho uma visão de que eu tenho 128 casos abertos, certo? E aqui eu sei por onde estão entrando esses casos, perdão. Aqui eu vou ter casos por status. Então, tenho 10 casos novos. Vou começar trabalhando nos casos novos. E aqui eu tenho casos que estão esperando pelo cliente. Então, talvez eu possa mandar um e-mail para os clientes, aí lembrando esse cliente de enviar a informação que eu preciso para continuar trabalhando no caso dele. Eu vou ter casos abertos com prioridade. Também é muito legal. Não é muito legal que eu tenha muitos casos com prioridade alta. Vou começar a trabalhar nesses casos. E aqui também eu vou ter casos abertos também por estágio. Então, tudo isso daqui eu posso configurar para o que melhor servir para mim. Aqui também eu posso deixar alguma informação legal para o meu cliente, para o meu agente, perdão. E algumas outras informações, né? O número, que aí é sempre bom ter na mão, os números de escalação, da engenharia, talvez. Agora vamos começar a trabalhar num caso, para a gente ver qual é a visão do agente. Então, como a Letícia falava, a gente vai ter todas as informações necessárias reunidas num só console. Então, aqui no meu caso, eu vou ter o título do caso, eu vou ter algumas informações relevantes, e isso daqui também eu posso configurar para que apareçam mais informações ou menos informações. Eu vou ter o estágio em que o caso está, e à medida que eu vou trabalhando no estágio, eu posso marcá-lo como concluído.
e assim eu passo para o próximo estágio. Eu vou ter um feed, e para que eu vou usar esse feed? Aqui, a gente vai poder mandar um e-mail para o cliente, ou ele vai poder também publicar algum post, ele pode colocar uma atualização. Conversei com o cliente e preciso me comunicar com a engenharia. E aqui eu posso marcar esse usuário da engenharia, que aqui seria eu mesma, porque na minha demonstração eu não tenho outros usuários, mas aqui eu posso marcar as pessoas que são relevantes para esse meu comentário. Eu posso atualizar o caso, né? É sempre muito importante que as informações estejam atualizadas, porque depois eu posso mensurar os dados, depois eu posso fazer análise do que tem acontecido na minha organização. Eu posso criar uma oportunidade, eu posso criar uma tarefa. Aqui eu vou ter informações sobre a conta, assim que no momento que esse e-mail chega, eu sei do que esse cliente está falando, né? Eu não estou supondo nada, eu não peço para ele repetir a informação que ele já deu, porque aqui eu tenho informação à mão para mim, então eu tenho os casos relacionados, eu tenho oportunidades relacionadas, eu vou ter todos os contatos relacionados a essa conta. Eu posso ver quais foram os produtos que foram comprados por esse cliente, então era algo como que eu dizia antes, né? Que o agente possa identificar que esse cliente acabou de comprar tal produto, então ele pode dizer, né? E você, por acaso, está tendo um problema com esse produto em específico? Ser proativo, oferecer informação relevante para o cliente. Aqui do lado esquerdo eu vou ter essa informação toda resumida, certo? E aqui do lado esquerdo eu vou agregar os objetos relacionados que forem relevantes para o meu trabalho. Né? Aqui nesse caso aqui eu tenho ordens de trabalho, eu tenho detalhes de conta, detalhes de contato, mas eu posso modificar isso. E do meu lado direito eu vou ter os marcos, né? Nesse caso eu estou atrasada em 7 dias para resolver esse caso. Aqui eu estou acabando com as métricas da minha operação. Eu posso deixar informações relevantes sobre a conta. E aqui da parte inferior eu vou ter os artigos de knowledge recomendados. Como é que acontece essa recomendação? Essa recomendação acontece, gente, com inteligência artificial. O sistema está vendo, está lendo os detalhes sobre o caso, ele está lendo o título do caso, está lendo os detalhes do caso, a descrição do caso, e aqui ele está me recomendando artigos em base a isso. Então, é realmente incrível. E aqui eu posso organizar por relevância também, certo? Muito, muito legal. E agora eu queria voltar para o início e mostrar para vocês a comunidade. Então, a gente tem falado muito da comunidade e como funciona essa comunidade. Eu vou fazer esse login aqui. Eu posso deixar aqui do lado direito os botões para ingressar nas redes, nos canais que eu estou conectada. Eu posso ingressar na comunidade, eu posso ingressar no Facebook, por exemplo. Agora eu vou ingressar na comunidade. Vamos esperar que carregue. E essa aqui é a comunidade que você tem já pré-armada na sua demonstração. Então, quando você solicitar essa organização de demonstração, você vai ter acesso a esse mesmo ambiente, certo? E aqui, então, essa seria a visão do cliente. A comunidade já sabe quem eu sou, porque eu fiz login. Então, quando eu criar um caso, já vai ter essa informação aí pré-carregada, meu nome, meu e-mail, meu telefone de contato. Aqui eu tenho, então, o formulário do caso, que era algo que eu tinha mostrado lá no início, na primeira sessão. Eu posso ver os meus casos existentes, os casos abertos, certo? Eu posso ver mais as ordens de pedido. Eu fiz todos esses pedidos aqui. Posso ver os projetos com os quais eu estou trabalhando. E aqui também eu tenho os artigos que vão me ajudar. Então, é uma coisa legal também que eu queria falar, é que eu posso usar o Knowledge tanto internamente quanto externamente. Eu vou usar o Knowledge internamente, vou voltar aqui no caso. Eu posso usar o Knowledge internamente, assim o agente pode usar esse artigo quando ele precisa de informação para responder um caso, ele vai pesquisar aqui. E eu também posso usar o Knowledge externamente. Eu vou deixar essa informação aqui à mão do cliente, assim ele não tem que ficar abrindo um caso quando ele não precisa, porque ele já tem a informação que ele está buscando aí.
E aqui, gente, o que é muito legal que eu queria mostrar para vocês é o chat. Vou mostrar para vocês o chat, que para mim é uma coisa assim incrível. Então aqui eu vou poder começar a falar com o agente, eu vou colocar a descrição do meu caso, eu vou pôr em inglês, porque essa demo está em inglês, mas vocês podem configurar. Agora já temos isso disponível em português, isso é muito legal. Então, digamos que eu preciso de uma consulta, vou abrir uma consulta sobre um caso de ordem, né? E aí eu começo a falar, eu vou começar a chatear. Oi, Thaisa, um agente está no caminho. E aí quem começa a falar comigo? Gente, isso é o robô falando comigo, porque o agente ainda não está disponível. Oi, Thaisa, eu sou o robô Einstein, eu posso ajudar com algumas coisas, o que você quer fazer? Eu agora quero ver os meus pedidos recentes. Vou ver aqui o que ele me dá de opção. Podem ver, gente, que é super rápido. Que pedido? Ele já sabe quais pedidos eu fiz por último, certo? Digamos que seria esse. Aí ele me dá detalhes sobre esse pedido, né? Ele está em status em andamento, esse é o total. Aqui ele me diz o que eu posso fazer além disso. E aqui o que eu vou fazer? Eu vou voltar lá no meu console e eu vou habilitar o meu chat, né? Aqui eu tenho a visão do agente, eu venho até aqui a Omnichannel. Vou ficar online. Aqui eu estou online, né? Eu comecei meu dia de trabalho como agente de serviço e estou online no canal. E agora eu vou voltar aqui na minha comunidade, vou fechar essa página. Aqui eu quero, então, começar a falar com um agente ao vivo. Aqui o robô está transferindo. E, gente, estou escutando isso? O que é isso? Isso aqui é o caso entrando para mim. Isso é o que eu vou escutar como agente. Então, quando eu volto aqui para o meu console de serviço, eu tenho o caso entrando. É o canal de robô. Eu tenho a opção de aceitar ou eu posso rejeitar esse caso, porque talvez eu esteja trabalhando com vários outros casos ao mesmo tempo. Então, eu posso rejeitar esse caso e o caso vai voltar para a fila. Né? Você tem essa questão da fila aí configurada. Então, eu vou aceitar o caso, porque eu não estou trabalhando em outros casos no momento. E aqui eu já tenho a visão do chat. Já tenho a conversa prévia, já sei o que esse cliente estava conversando com o robô. Então, eu já sei mais ou menos que a consulta dele é sobre um pedido, o robô já deu a informação, mas ele quer saber mais coisas. Então, eu volto aqui. E aí, gente, vocês viram que eu não escrevi nada, certo? Mas o cliente já recebeu uma pergunta, como se fosse do agente, dizendo: Oi, Thaisa, com que eu posso te ajudar? Isso já é automático, eu posso configurar a mensagem que eu quiser. Então, vou dizer: Olá, preciso de ajuda com o envio. E aqui o que eu quero mostrar para vocês, e que eu também acho incrível, gente, é que eu sou o cliente aqui, tá? E aí eu comecei a digitar e eu não enviei a mensagem ainda, certo? Mas eu vou voltar aqui para o meu console e olha só o que eu estou vendo. Eu, como agente, estou vendo o que o cliente está digitando, sem que o cliente tenha enviado. Então aqui eu vejo: Olá, preciso de ajuda com o envio. Aqui eu vou apagar tudo isso. Vou digitar outra coisa. Agora sim eu vou enviar. E a mensagem que chega é essa: Oi, tudo bem? Vocês podem ver que aqui eu tenho a cor diferenciando que eu tenho uma mensagem nova nesse caso. E aí, o que eu posso fazer também? Aqui eu posso configurar mensagens já pré-armadas sobre uma resposta. Então, eu quero ser rápido, eu quero ser proativo. Então, eu não tenho certeza, você pode me dar um minuto? Aí eu clico aqui, já está a mensagem aqui. Já está a mensagem aqui armada, eu só faço enviar. E o que eu posso fazer além disso? Eu posso transferir esse caso para um outro usuário, eu posso escolher aqui o chat.
Eu vou ver quem está disponível no momento, eu posso transferir, aí eu digo por que eu estou transferindo, faturamento e não serviço. E aí eu transfiro o chat para uma outra equipe, porque esse cliente, na verdade, ele queria saber sobre faturamento. Aqui do lado direito eu vou ter mais detalhes sobre esse caso. Aqui eu posso ver se ele teve chats anteriores, se ele já tinha conversado anteriormente. Aqui, sim, porque eu estava testando ontem. Aí ele aparece já o chat que eu tinha feito ontem com a Steinbot. E aqui também eu posso ver a transcrição, perdão, de tudo que foi falado. Gente, eles sabem até o tipo de navegador que eu estou usando. Muito incrível, realmente. Tudo que eu posso fazer com o chat. Aqui, eu, como cliente, vou encerrar o chat. Vou falar com o robô, talvez ele me responda. E eu vou encerrar o chat. E eu quero mostrar para vocês também o telefone. A gente tem agora a integração com o Amazon Connect, né? Então, a gente pode aí fazer essas chamadas, pode receber chamadas a partir da consola. Aqui eu vou fazer as configurações que eu achar conveniente. Eu queria mostrar para vocês também os macros, gente. O que são os macros? Aqui eu não tenho nenhum configurado ainda, eu teria que configurar. Mas os macros eu posso ir configurando ações rápidas para fazer com vários casos ao mesmo tempo. Então, digamos que eu já respondi todos os casos, então eu posso criar um botão que diz enviar e-mail de encerramento e enviar survey, enviar pesquisa de satisfação. Posso fazer isso também. Aqui eu vou ter as notas, eu posso adicionar uma nota sobre um caso. E posso também... isso daqui é uma opção para quem está usando a demo, que aí você já começou a configurar, já fez várias modificações, você pode resetar essa demo para começar do zero. E aqui, à medida que eu vou trabalhando no caso, eu vou mudando de status. E essa seria, então, gente, a nossa omnicanalidade. Você também vai ter depois a opção de conectar isso com o WhatsApp, com o Facebook. Mas, basicamente, seria isso. Queria mostrar para vocês essa funcionalidade do robô, que é nova. Foi uma coisa que a gente lançou no último release. E é isso. Eu espero que vocês tenham achado interessante. Utilizem a demonstração. Eu vou deixar aqui o link para vocês. Façam a solicitação. Vai chegar o e-mail para vocês confirmarem a demo. E aí vocês vão poder utilizar tudo isso que eu mostrei agora. Vocês vão poder utilizar aí do lado de vocês. E é isso, Thiago. Sensacional, hein? Nossa, quanto conteúdo. Obrigado, Thaisa e Letícia. Vocês mandaram muito bem. Parabéns, hein? Eu tô vendo aqui o tempo e tudo mais. Vou tentar ser breve para a gente conseguir ter tempo para dar início também na próxima sessão. Antes de mais nada, preciso salientar que temos mais eventos virtuais no nosso calendário. Um deles é o Pergunte a um Expert. Eu sei que tem muita gente mandando pergunta aqui, ó, no Questions. Só que eu vou repetir. Por favor, compartilhem na comunidade de Trailblazers. Eu vou explicar por quê. A gente sempre pede isso por lá. Quando a gente termina a sessão do GoToWebinar, tem mas muita gente online aqui e a gente perde o tracking, aqui o acompanhamento dessas perguntas por causa do aplicativo, enfim. Então, o melhor jeito da gente dar seguimento nessa conversa é através da comunidade. É um canal seguro, aberto, e vocês podem entrar e participar. Ó, mandei aqui o link de novo, caso alguém tenha dúvida. E aí, voltando aqui ao meu ponto de dar continuidade nessa conversa, né? A Thaisa, a Letícia, o Arthur, todo esse time de Customer Success aqui, nota 10 que vocês presenciaram aqui entregando esse evento, eles têm sessões adicionais
E uma delas é o Pergunte a um Expert. Então, eles estão lá disponíveis para conversar com vocês e responder dúvidas específicas. É uma sessão só de perguntas e respostas. Não tem slide, não tem conteúdo pronto para apresentar. É uma sessão dedicada para responder perguntas. Então, se você tem perguntas de Sales Cloud, Service Cloud, Marketing Cloud, são os 3 produtos que a gente tem oferecido, essas sessões. E eu, como responsável aqui pelas estratégias, né, dessas ações para a América Latina, eu fico aberto. Se vocês tiverem alguma outra sugestão, ou tem algum tema que a gente não está cobrindo, tem algum formato que vocês acham que seria melhor, eu estou de portas abertas aqui, eu estou na comunidade, tem lá meu perfil, vocês podem entrar em contato e compartilhar comigo também, tá bom? Participem, manda para a gente os aprendizados de vocês dessa sessão. Essa é a segunda sessão do nosso Campus Success virtual e agora a gente está partindo para a última, né? Então, tem algumas pessoas, deixa eu dar um refresh aqui na página da comunidade, para ver se aí o pessoal está mandando pergunta. Ó, tem algumas perguntas lá, Thaisa, eu vou mandar o link para vocês, que aí, se der tempo, vocês me dão um toque por aqui. Oi, Tiago, ficamos sem som. Bom, a gente perdeu momentaneamente o som do Tiago. Eu tô vendo que tem algumas perguntas aqui. Oi, Tiago, a gente ficou sem o som. Pode? Ficou Vou sem o som? começar aqui a responder. Voltou? Oi. Voltou ou tá sem som ainda? Voltou. Mas eu vou começar aqui a responder. Manda ver. Por favor. A gente tem aqui a pergunta do Peterson. Os marcos mencionados do lado direito é o SLA do caso ou para SLA tem outro demonstrador? Nesse caso que eu mostrei, gente, era o SLA do caso. Aí ele me mostrava quanto tempo eu tenho até a finalização do caso. Aí eu posso ir colocando os marcos adicionais que o Arthur tinha mostrado para a gente. Eu posso colocar tanto tempo até o primeiro e-mail, tanto tempo até a resolução. Mas desse lado direito, eu também posso colocar outros botões, outras informações que são interessantes. Não necessariamente essa. A gente colocou essa na demonstração porque é uma informação interessante. Mas, de novo, toda essa informação, todo esse layout da página, você pode configurar de acordo com a sua necessidade, certo? Aqui a Jéssica está perguntando se é possível que um agente atenda chat e telefone ao mesmo tempo. Sim, ele pode atender chat e telefone ao mesmo tempo. Ele pode estar com o chat aberto. Ele pode estar com uma mensagem do Twitter ou do Facebook aberto, aí dentro da consola. E isso também vai depender da sua configuração. Você pode configurar que esse agente não possa mais tomar casos, porque o que a Jéssica pergunta é se quando ele atende um ou outro, se vai ficar disponível para a segunda opção, ou quando ele está com um caso aberto de chat, vai bloquear a entrada da ligação. Pode bloquear a entrada, como não pode bloquear a entrada, vai depender da sua configuração, né? O agente pode estar em vários casos ao mesmo tempo, mas é sempre recomendado que, quando ele está com o chat ao vivo, por exemplo, que não entre uma ligação, porque você aí vai perder essa objetividade do agente, gente, porque também imagina o agente aí tendo que responder ao vivo um chat e tendo que atender uma chamada, é muita informação. Então, talvez ele possa estar com o telefone e com o e-mail ao mesmo tempo, ou com o e-mail e um chat ao mesmo tempo, porque aí são tempos diferentes, né? Ele pode responder no chat e aí o e-mail aberto não vai tanto interferir na produtividade dele, né? Sempre pensando no que for melhor para o agente também, porque é uma coisa que a Letícia falava no início, né? A gente precisa fazer com que esse agente possa mostrar a melhor qualidade de informação para esse cliente. Bom, gente, tem muita pergunta. A minha recomendação é que vocês enviem lá na comunidade, certo? Assim a gente pode ver tudo com calma e ir respondendo, porque a gente ficou sem tempo. Vou passar para o Tiago de novo.
Tá certo. Obrigado, Thaisa. Eu tô aqui. Vocês conseguem me ouvir bem agora? Sim, estamos ouvindo. Tá bom. Eu noto que tem um pouquinho de delay quando eu falo, então eu peço perdão. A conexão pode estar um pouco falha por aqui. Eu quero agradecer a todo mundo. Obrigado, Thaisa e Letícia, novamente. Obrigado à audiência que está aqui com a gente. A gente ainda não acabou. A gente tem aqui a nossa última sessão